Esse vídeo eu quero que você se sinta bem à vontade, bem tranquilo, que você faça suas reflexões, porque é um assunto muito sério. E de repente você vai escutar esse vídeo, vai assistir esse vídeo, você não vai pensar na sua situação, no seu contexto, mas quem sabe vai pensar em alguma outra pessoa. E aí eu quero te pedir com muito carinho que você talvez encaminhe esse vídeo para essa pessoa, mas com muito amor, com muito respeito, com muito carinho. É um assunto muito delicado que nós vamos tratar nesse vídeo a respeito do abuso emocional em crianças, algo muito sutil na nossa sociedade, que muitas vezes a gente até não percebe que é algo tão nocivo, a gente não faz com uma má intenção, às vezes a gente faz por desconhecer o quão nocivo é para os filhos, para as crianças, para essas crianças que confiam, que depositam a sua confiança nos adultos. Muitas vezes temos comportamentos que não são saudáveis aí para o crescimento, para o desenvolvimento dessas crianças. Então, primeiramente eu queria introduzir esse vídeo com essa ressalva, né? Se você conhece alguém que possa se beneficiar desse conteúdo, dessa reflexão, mas passa com muito carinho para essa pessoa, né? Porque todos nós estamos em crescimento aqui nesse mundo, né? Todos nós estamos em construção. Às vezes nós falhamos em alguns aspectos, algumas áreas da nossa vida, mas podemos repensar nosso caminho, nossa trajetória e adotarmos outro comportamento. E é isso, exatamente isso que se trata esse vídeo, a forma que estamos tratando as crianças. Muitas vezes nós adultos podemos cair aí num erro de cometer um abuso emocional com as crianças. Eu vou colocar exemplos aqui nesse vídeo para ficar mais fácil, né, para a gente visualizar situações. A gente está dia após dia, às vezes dentro do ônibus, na rua, no supermercado, a gente presencia cenas, situações que parecem normais. É normal que um pai e uma mãe chame a atenção de um filho, mas qual é o limite de um abuso emocional? O que pode estar aí no limiar aí do que é o nosso respeito? Será que precisamos respeitar os nossos filhos? Precisamos respeitar as crianças? Parece uma pergunta um pouco óbvia, mas é importante nós refletirmos sobre as nossas ações e sobre essa situação na sociedade. Ao mesmo tempo em que existem leis que proíbem, né, o pai, a mãe de dar uma punição um pouco mais firme numa criança, como uma palmada, por exemplo, né? Foi tão criticado anos atrás em relação à palmada. E aqui eu não estou defendendo um abuso físico para uma criança, mas a correção. Nós estamos impedidos, muitas vezes, como pais, de corrigir os nossos filhos, corrigir em amor, né? Mas, ao mesmo tempo, nós pais não somos conscientizados de que algumas atitudes que temos com os nossos filhos é um abuso. É um abuso emocional, é um abuso de autoridade, né? Um abuso de poder. Algo que pode ser muito nocivo para o desenvolvimento da nossa criança. Por exemplo, eu vou colocar exemplos aqui nesse vídeo para ficar mais pedagógico, mais fácil da gente visualizar, porque quando estamos na situação é difícil a gente se dar conta do nosso erro. Eu quero colocar um exemplo seguinte: você, por acaso, quando seu filho erra, né, de repente está com dificuldade de aprender ali algum conteúdo na escola, será que você perde a paciência e quem sabe você fala assim: "Ah, tu é um burro mesmo, tu nunca vai aprender. Tu não é capaz de aprender isso aqui tão fácil". Será que você já usou essa frase, já se referiu ao seu filho dessa maneira? Pois é, se você já fez isso, peça perdão para o seu filho, porque isso é um
um abuso emocional, um abuso de autoridade. É algo que essa criança vai carregar aí, provavelmente até na vida adulta, vai se sentir inferiorizado, se sentir incapaz. Quem sabe você está falando isso naquela emoção ali, né? Naquela falta de paciência com a situação, ou quem sabe motivado que essa criança vai se esforçar mais para aprender, vai pensar assim, não, eu vou me empenhar, agora que o meu pai e minha mãe me chamou de burro, eu vou me empenhar para ser esperto. Mas você está fazendo o oposto. Você está estimulando aí que o seu filho vai se sentir inferior. Talvez ele não vá ter uma atitude, um comportamento de uma pessoa retraída. Pode ser cada pessoa vai se desenvolver, expressar de alguma maneira o seu trauma. Pode ser que ela não fique retraída, não fique um adulto retraído, mas pode ser que seja uma pessoa assim que não demonstre uma insegurança, mas lá no fundo vai sempre carecer de uma validação de outra pessoa, enfim, vai carregar marcas, vai carregar talvez até uma mágoa, né, do pai, da mãe, dizer, poxa, o meu pai e minha mãe não confiaram em mim. Então é muito sério, isso é um abuso emocional. Outra coisa, por exemplo, tá no super com o filho e o filho fica pedindo as coisas, aí tu perde a paciência, pega assim pelo braço aquela criança de qualquer jeito, xinga, né? Fala na frente das pessoas, ah, tu é uma peste mesmo, ai, tu só sabe pedir, ah, já te dei, não sei o que, né? Aquele jeito grosseiro. A gente acha, a gente confunde, a gente pensa assim, poxa, esse filho nasceu de mim. E a gente estende essa propriedade, a gente acha que aquela criança, ela é nossa. Ela é nossa, ela nasceu da gente, mas ela não é a nossa propriedade. Né? A gente tem que ter um respeito, por mais que seja uma criança que dependa da gente, ela é um indivíduo que nós, como pais, nós precisamos sim corrigir. Nós precisamos corrigir em amor essa criança, mas não adotar posturas que sejam de abuso emocional. A gente tem que tomar muito cuidado, né, de respeito àquela criança. Não é porque aquela criança depende da gente, às vezes não sabe amarrar um cadarço, não sabe ler uma palavra, né, tá aprendendo, tá sendo alfabetizada, ou não sabe comer direito, que a gente vai se sentir no direito de falar qualquer coisa para aquele indivíduo, para aquele ser humano que está em desenvolvimento, que necessita de nós para ser orientado, para ser corrigido, para ser amado, apoiado e nunca abusado emocionalmente. Então, eu queria deixar esse vídeo como um alerta, né? E quão é importante que a gente não confunda a questão da correção. A correção é algo bíblico, a correção em amor. E infelizmente, como eu falei nesse vídeo, como tem esse deturpado, esse confundido essa questão da correção, né? Como as pessoas que defendem uma correção em amor, que no caso eu defendo uma correção em amor, são taxadas como pessoas abusivas, e não é verdade. Todos os filhos precisam ser corrigidos em amor. Não é a gente espancar um filho, mas nós precisamos dar um limite para exercer a nossa autoridade como pais, porque como que a gente vai fazer essa criança nos respeitar se a gente não estipular limites do pode, do não pode, do eu vou entrar no teu quarto sim, né? Porque eu vou ver o que tá acontecendo, o que tu tá consumindo, eu vou olhar o que tu tá jogando, sim. Porque a gente, hoje em dia na sociedade, a gente acha assim que os filhos são os príncipes e princesas, né? Intocáveis, que ninguém pode interferir no espaço, né? E é errado isso. A gente precisa sim saber o que eles estão fazendo, o que eles estão consumindo. Não é desrespeitar a individualidade deles,
a gente participar, se inteirar do que eles estão fazendo, o que eles estão consumindo e corrigir quando for necessário, né? Dizer, olha, não vai por esse caminho, isso aí tá errado, não escuta essa música, olha que música horrível, olha que música vulgar, tu quer isso pra tua vida? Olha que filme ruim, tu quer colocar isso na tua cabeça? Nosso papel como pais é instruir, é corrigir, é mostrar o caminho que a gente quer para eles. Só que ao mesmo tempo é muito incoerente na sociedade, como eu estava falando, que ao mesmo tempo que se critica tanto essa questão da correção, a questão dos limites, da disciplina, mas se comete tantos abusos emocionais com as crianças. A gente, como eu falei, é muito fácil a gente andar na rua, andar no ônibus, ir no supermercado e presenciar essas cenas lamentáveis de crianças sendo agredidas emocionalmente pelos pais, né? Sendo tratada de qualquer jeito. Aqui eu não estou julgando, dizendo que esse pai, essa mãe não ama esse filho. Todos nós, né? A não ser que a gente tenha graves problemas psicológicos, mas todos nós amamos os nossos filhos. Mas a gente não pode, como eu falei, achar que aquela criança, só porque nasceu da gente, ela é nossa propriedade. Em primeiro lugar, ela é filho de Deus, foi criada por Deus, né? É um indivíduo separado, tem os nossos genes, nasceu da gente, mas a gente deve respeitar e amar, porque Deus nos confiou essas crianças para cuidar, para amar, para proteger, para corrigir, para instruir, mas nós vamos prestar contas dos nossos filhos, né? Deus vai perguntar, olha, o que que tu fez aí com o que eu te dei? Tu ficou tratando de qualquer jeito? Tu ficou abusando emocionalmente dessa criança, se sentindo superior, sem paciência quando tinha que instruir, corrigir, educar? Tu ficou maldizendo essa criança, chamando ela de burra, chamando ela de porca, chamando ela de peste, coisa triste. Quantas mães eu já ouvi falar, às vezes contando as suas histórias, né? Às vezes os filhos até adultos, e falando assim, como se fosse normal, como se não tivesse problema nenhum, falando assim, ah, meu filho era uma peste quando era pequeno. Ora, se isso é saudável, se referir a um filho como uma peste. Se a gente fosse ver ali no dicionário, ó, o que significa a palavra peste, será que é isso que a gente pensa dos nossos filhos? Ou será que é isso que a gente quer declarar, profetizar sobre a vida deles? Porque se você me acompanha aqui nesse canal, você sabe, né, que eu gosto muito de fazer as reflexões do nosso dia a dia, práticas da nossa vida, mas sempre pensando com a questão bíblica, a questão do que Deus tem para nós. E eu já coloquei vídeos aqui no canal que falam que a nossa palavra, o que a gente verbaliza, a nossa boca, o que a gente pronuncia, tem muito poder. Não pela questão mística, não é isso. Mas Deus nos deu esse poder aí pela boca para a gente profetizar, né? Para a gente declarar palavras de bênção. E a gente tem essa escolha de declarar palavras de bênção ou declarar palavras de maldição. E será que a gente está querendo conscientemente, em plena consciência, eu acredito que ninguém queira, né, declarar palavras de maldição para os filhos. Mas na nossa ignorância, muitas vezes é isso que a gente faz. A gente chama um filho de peste, a gente chama um filho de burro, a gente fala para um filho que ele não vai dar em nada, a gente perde a paciência, a gente tá negligente, nem aí, né, com o que as crianças estão consumindo, sem participar do universo, do mundo delas. Ah, tá ali, socado no quarto, tá, não tá me incomodando, então tá bom, tá ali jogando o joguinho dele. A gente mal sabe o que que essa criança tá colocando na mente dela. Então é muito sério. Então por isso eu te disse, se você não tem aí um filho pequeno, alguém, né, que você seja responsável, uma criança, mas conhece pessoas que talvez aproveitariam muito bem essa reflexão, esse conteúdo, passe em amor, né? Manda essa reflexão, coloca um coraçãozinho, fala, lembrei, eu achei interessante esse vídeo, manda um coraçãozinho em amor, tô te enviando esse vídeo, para não ter
aquela coisa assim, daquelas indiretas, sabe? Porque é um assunto tão delicado e é um assunto que, se você conhece um pai que está errando nessa área, esse pai também precisa ser amado, porque, como eu disse, né, um pai que ama o filho, a gente não faz isso conscientemente, assim, a gente acha que está fazendo certo ou nem pensa sobre o assunto, mas todos nós temos essa possibilidade de melhorar nas diversas áreas da nossa vida, inclusive na educação dos nossos filhos. Todos estamos em construção. Basta que a gente se esforce para isso, pense, né, reflita sobre a forma que estamos vivendo. Então essa é a intenção desse vídeo. Abraço e até a próxima reflexão.